Olá! Olá! E aí? Tudo bem? Então, tudo bem. Eu não tô hoje em casa e eu não tô com aquele fone de ouvido que eu usava. Esse aqui não tem Aham. microfone. Tá me ouvindo bem? Super bem. Aham. Tá. Que eu acho que aí pelo menos não dá o eco, né? Tá, sim, porque sem o microfone sem o fone dá muito eco, né? Sim. E Então aí, vamos doutora lá, Audrey, né? como é que estão? Estamos bem. Estou preocupada com o assunto de hoje porque eu não esperava encontrar tanto conteúdo. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma segunda live para continuar o conteúdo da live de hoje. Mas, Uhum. como hoje a nossa proposta é inversão de papéis, né? Eu vou só responder as perguntas da doutora Amélia. Deixe comigo que eu me preparei. Deixe comigo que eu me preparei. Ótimo. É, eu sei que você vai dar conta. Bom, então vamos lá. Para quem não conhece a Audrey é médica psiquiatra, ela faz psiquiatria clínica em Pato Branco e nós nos conhecemos num curso de psicofármaco em São Paulo. E é uma amizade assim muito produtiva e eu espero que a gente possa crescer bastante. E eu penso que o tema de hoje é extremamente relevante, porque a gente da psiquiatria, transtornos de humor e transtornos de ansiedade são o nosso carro-chefe no consultório, e eu acho que no meio dessa situação toda uma coisa que eu gostaria de debater, de conversar, de tirar dúvidas, enfim. Audrey, antes de falar qualquer coisa e de começar as minhas perguntas, eu quero saber como que você pensa, como que você define, como que você percebe um paciente depressivo, quais são as particularidades dele, como uma depressão pode ser diferente de uma tristeza, o que que você viu, preparou sobre isso? Certo. Um ótimo jeito de começar, né? É, então, na verdade, assim, a depressão, já pelo termo, né? O que, que significa depressão? É uma redução do funcionamento, né? Então, é bem importante a gente ter isso em mente, porque a depressão é como se o paciente colocasse um óculos cinza. Tudo fica sem graça, sem cor, parece que nada faz sentido, que nada tem valor, que nada vai dar certo, né? Porque a visão dele das coisas está distorcida por causa desse óculos cinza, certo? É Uhum, importante a gente frisar que doença não segue livro, né? Então, o paciente, às vezes, ele não vai apresentar tristeza, mas ele pode apresentar outros sintomas, como, por exemplo, perder o prazer para atividades que antes eram prazerosas para ele. Por exemplo, ele gostava muito de fazer uma coisa e, de repente, aquilo perdeu a graça, nada mais faz sentido por causa desse óculos cinza, né? Então, são vários sintomas que levam a fechar o diagnóstico de depressão. A gente leva por padrão que esses sintomas têm que ser na maior parte dos dias, né? Praticamente todos os dias, né? Por no mínimo 2 semanas. uhum. Mas, claro, se for por um período inferior e apresentar os sintomas clássicos, você vai acabar considerando como um episódio depressivo também, né? Outros sintomas que aparecem também para a depressão, além do humor deprimido, que é essa tristeza quase todos os dias que nós conversamos, e da falta de prazer para as atividades, da diminuição de prazer para coisas que antes eram boas, há uma perda importante da funcionalidade do indivíduo, né? A pessoa tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de tomar decisão, às vezes pode ter até dificuldade de lembrar algumas coisas porque não está conseguindo focar, né? Existe um pensamento focado no negativo, é como se a atenção da pessoa focasse só em coisas ruins, tanto de agora como de antes, né? E esse foco nesse tipo de coisa acaba não ajudando a focar no agora, né? E aí, por isso que não consegue focar no que está acontecendo naquele momento. Há também alterações do sono, né? O que, que são alteração do sono? Tanto para insônia, para a pessoa que não consegue dormir, não consegue descansar, quanto para aumento do sono, tá? Com sono o dia inteiro, dorme mais do que o necessário para dormir e acaba não descansando, está sempre cansado. Pode acontecer também
falta de energia, cansaço quase todos os dias. Em alguns casos é um pouco mais raro, mas também acontece lentificação dos pensamentos ou da parte motora. Pode acontecer agitação também, né? É bem Aham. comum acontecer sintomas, sentimento de culpa, de inutilidade. E isso acaba dominando os pensamentos, fica ruminando na cabeça do paciente, certo? Uhum. É também comum acontecer pensamento recorrente de morte, né? Pensar em morrer, pensar em tirar a própria vida, né? Como eu disse, depressão não segue livre, né? Mas a gente sabe que a maioria dos quadros de depressão é associado com sintomas de ansiedade. E que tem algumas especificações importantes por idade, né? Por exemplo, idosos costumam apresentar mais sintomas somáticos, por exemplo, mais dores, né? E criança normalmente não apresenta sintomas de tristeza, elas acabam apresentando mais irritação, né? É que a sua Uhum. pergunta é muito ampla, né? Se eu for falando aqui, vai. Mas pode continuar. Em Audrey, e você nota a diferença de frequência em relação à depressão, se ela é mais comum em homens, se é mais comum em mulheres? Sim. Então, a gente sabe que a depressão ela é mais comum em mulheres, né? É praticamente 2 mulheres para um homem, né? Se a gente for ver. Ela é mais comum também em pessoas divorciadas ou em pessoas que não têm um contato, um relacionamento interpessoal íntimo, né? Não tem suporte social. E também Hum, ela é mais comum em adultos jovens, né? A uhum. faixa etária normalmente dos 20 anos é quando começa o primeiro episódio. Então, você acha que agora, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, né? Porque o nosso isolamento é físico, então você acha que seria essencial manter um suporte, uma rede de apoio, um contato, mesmo que seja virtual, para tentar reduzir os danos no sentido do humor, no sentido da depressão? Então, agora eu vou puxar lá atrás um pouquinho. A gente sabe que a depressão não tem uma causa única, né? Então não vai ser o isolamento que vai causar a depressão, não vai ser a quarentena que vai causar a depressão, né? São vários fatores juntos que levam a desencadear a doença, né? Então tem a Uhum, parte genética, tem a parte biológica, tem a parte social, tem a parte psicológica, né? A parte da quarentena, eu acredito que entra na parte social, né? É possível, sim, que aumentem os episódios, mas não é aquela questão. Não é todo mundo que pode ficar deprimido, né? Você tem que ter todos os outros fatores, né? E uhum, o isolamento vai ser, vamos dizer assim, a gota d'água para transbordar o copinho, né? uhum, uhum, Uh, é interessante essa questão dos estressores psicossociais que podem desencadear a depressão, porque o Covid é um estressor que começou, aham, a gente não sabe até quando vai, não sabe uhum, como o que fazer, como lidar. O isolamento social acaba diminuindo esse suporte para pacientes que já estão doentes, pode ser um fator de risco, né? uhum, Então, uhum, é uma situação que é muito delicada, a gente tem que olhar com carinho para isso, porque nós não temos experiência em psiquiatria de tratamento de pandemia. Não tem isso, sabe? Então, o que eu li, né, que eu estudei nos estudos, a gente sabe, assim, que a maioria dos casos, né, a maioria das preocupações em relação à pandemia é em relação às sequelas físicas que elas podem deixar. Por exemplo, uhum, o Zika vírus que deixou alterações genéticas nas crianças, né, das mães uhum, infectadas. Porém, a gente sabe que alguns desastres naturais ou traumáticos podem causar repercussão na saúde mental. Por exemplo, uhum, aqueles ataques do World Trade Center, ou furacão, o deslocamento da barragem de Brumadinho, todos eles uhum, foram seguidos por aumentos de episódios de depressão nessa população, aumentos de aham, episódios de transtorno de estresse pós-traumático, aumento de abuso de substâncias. Então, como a gente vai reagir, a gente não sabe, né? Então, o uhum. que nós podemos fazer agora é tentar lidar com o que nós temos para enfrentar isso de uma forma saudável. Eu também Eu queria tenho uma. acrescentar.
Deixa eu Pode só falar. fazer uma pergunta nesse sentido, ainda aproveitando o gancho das catástrofes naturais e dos grandes atentados, né? Existe um período de tempo em que tem essa mobilização emocional maior nas pessoas? Por exemplo, você deu o exemplo ali do rompimento da barragem de Brumadinho, ou mesmo do atentado de Nova York, né? Das Torres Gêmeas. Tem um período de tempo em que a população tem a maior vulnerabilidade? E eu tô te perguntando isso porque realmente foi uma coisa que me veio agora, porque a gente está acostumado a falar muito em transtorno de adaptação, ou então transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, assim, queria saber se tem alguma coisa relacionada a isso, se aumenta o fator até quando, depende de pessoa para pessoa, da vulnerabilidade de cada um. O que que você pensa a respeito disso? Então, eu não li sobre isso, não estava citada essa questão do tempo, né? Aham. Mas se a gente for pensar em critérios diagnósticos, né, teria que ver a evolução individual de cada um, né? E é aquela questão dos 6 meses, né? Se iniciar até seis Uhum. meses do trauma, pode pensar em TEPS. Se resolveu em 6 meses, era questão de adaptação, né? Mas é mais uma questão Uhum. de critério diagnóstico. Certo. Mas isso que você falou é interessante porque, em relação ao Covid, ao corona, a gente não tem. é, Nós estamos na pandemia, ela não passou, né? Então, a Uhum. gente ainda está vivendo. Então, nós temos estudos hoje que mostram que aumentou a ansiedade, que diminuiu a qualidade do sono, que os profissionais da linha de frente estão mais estressados, a gente sabe disso, né? Uhum. Tem até um estudo da China que eu achei bem interessante, mas claro, não dá para dizer que é 100%, né? Mas Uhum. eles fizeram algumas intervenções em saúde mental lá, de online, ensinando como lidar com as situações, para tentar diminuir o impacto na saúde mental do Covid, né? E Uhum. compararam, agora eu tenho os números aqui, eu não me lembro, mas a taxa de insônia nos profissionais da linha de frente, do início da pandemia para depois, diminuiu bastante. E eles Aham. acreditam que foi por causa dessas intervenções, né? Mas, claro, a Aham. gente não tem como saber se foi só por causa disso, né? Vai ter que acompanhar e Uhum. ver, porque a gente está aprendendo junto com o vírus, tanto nos efeitos que Uhum. eles causam no corpo, né? Que antes a gente Uhum. sabe que era só no pulmão, agora tem efeito na coagulação. Eu vi uma Uhum. notícia que Sim. dava lesão na pele, tem 1 milhão de coisas que a gente está Uhum. aprendendo com o vírus. E a gente também está aprendendo a questão comportamental, né? Que é como a gente vai reagir a esse isolamento. Uhum. Muito interessante, né? E ainda continuando em relação à depressão, né? Então a gente viu que essa parte da pandemia pode ser uma vulnerabilidade, na realidade, um fator para contribuir para a apresentação de um quadro. E você acha que a gente pode ter alguma frequência maior de recaída? Então, eu achei que a sua primeira pergunta ia ser outra, né? Que seria o porquê que é importante a gente falar sobre depressão, né? E a Ah, questão, certo. né? Porque, na verdade, a questão da recorrência é uma das importâncias da gente falar de depressão. Porque a depressão é o transtorno mental, transtorno psiquiátrico mais comum, né? Tem estudos que Uhum, dizem que é de 12 a 17% da população geral. Em pacientes uhum, com doenças crônicas, pode chegar a 25%. E aí, o que, que eu penso em relação uhum, a isso? Quais são os pacientes que são risco para o Covid? Pacientes com uhum, doença crônica, né? Então, a gente uhum, já sabe que ela tem uma prevalência maior em idosos, apesar da apresentação ser mais comum, né? O primeiro episódio em adulto jovem, a gente sabe que idoso tem uma alta taxa de prevalência. Eles têm mais uhum, comorbidade. E aí, junto com tudo isso, vem o isolamento social, que piora o suporte uhum, social. Então, a gente uhum, tem que pensar em alternativas para lidar com esse isolamento de uma forma uhum, que não atrapalhe o tratamento do idoso. uhum, uhum. Entendi, perfeito. E eu É, imagino. Diga. daí eu ia responder a tua pergunta agora, né? Porque você perguntou uma coisa, eu respondi outra. E a questão da recorrência é justamente isso, porque a gente sabe que quanto mais episódios depressivos você tem, mais chance de ter novos episódios depressivos ao longo da vida tem, certo? Se você Uhum, mantém o fator estressor,
é pior. Então, Uhum. eu estava dando uma olhada nas novidades sobre o Covid. A princípio é para a gente ficar nessa função de quarentena, não quarentena, até 2022. Então, pensa, são 2 anos de estresse contínuo. Como que a gente vai lidar com Uhum. isso? Como que cada um vai conseguir Uhum. achar ferramentas para lidar com isso? A gente não sabe, né? Então, o que nós Aham. podemos fazer? Né? O que nós, como profissionais de saúde, como psiquiatras, podemos fazer? Fornecer ferramentas de psicoeducação para ensinar as pessoas a lidar com isso, né? Que É. até eu fiquei feliz de ver nos artigos, que os artigos são, a maioria dos que eu vi hoje era do dia 10 de abril, né? Uhum. Uhum. E o que eles falam de dicas para a saúde mental é o que nós já estávamos falando. Uhum. Então a gente Uhum. estava adiantado em relação aos artigos. Uhum. Isso é muito bom. Foi Uhum. frisado muito a importância da rotina, né? Manter uma rotina dentro de casa, né? Para diminuir esse estresse, para parecer que as coisas estão normais, né? Uhum. O que eu achei muito interessante em relação ao contato social é que eles destacaram que é melhor você ver e ouvir a pessoa do que você mandar mensagem de texto. Então, às vezes, tem muita Uhum. pessoa que está em home office ou que mora sozinho, né? Então, não é só mandar mensagem ou mandar e-mail. Liga para a pessoa, faz uma videochamada, né? Eles até sugeriram Uhum. para o supervisor do serviço entrar em contato com cada um dos funcionários pelo menos uma vez por semana, não tanto para ver a produtividade, mas mais para ter um contato social com a pessoa, sabe? Então, E eu achei você muito sabe. interessante isso. E eu quero pegar o gancho nisso e depois a gente pode conversar um pouco sobre suicídio, né? Mas assim, há algum tempo eu já li algumas coisas sobre métodos para você diminuir a ação suicida. E você fazer o contato com o paciente, você diz o combinado, claro, de eu vou ligar amanhã para você tal horário para a gente conversar novamente. Então, isso reduz a ação suicida, a Exatamente. estruturação. Então, assim, quanto Exatamente. mais próximo você tiver, quanto mais vinculação você tiver, melhor. Eu acho que isso contribui. Eu quero fazer mais algumas perguntas. Então, a gente estava falando das doenças crônicas, né? Que em torno de Isso. 25% dos pacientes têm depressão. Em Audrey, e você acha, assim, que nesse sentido, quando que é válido fazer solicitação de exames para descartar alguma outra doença clínica? Quando que é válido você só tratar como depressão? O que que você pensa a respeito disso? Então, na verdade, nesses casos, tem que avaliar o quadro como um todo, né? Como sempre. Uhum, Mas tem algumas doenças clínicas, por exemplo, câncer ou problema na tireoide, que pode dar cansaço, pode dar emagrecimento, e isso pode confundir com depressão, né? Às aham, vezes até um problema cardíaco. Então, a gente sempre tem que excluir causa clínica para poder fechar o uhum, diagnóstico de depressão. Não é só ter aquele sintoma, certo? Mas, uhum, por exemplo, um paciente que tem câncer, né? Ele uhum, pode estar emagrecido, pode estar cansado por causa do câncer, ele pode estar, às vezes, não dormindo por causa da dor, né? Mas, se uhum, ele estiver pensando em morrer, pensando que não vale a pena estar vivo, isso não é do câncer. uhum, Quem sabe tem que uhum, olhar melhor, porque pode ser que seja um episódio depressivo, né? Provavelmente é, uhum, né? Se ele está uhum, pensando em morrer. Porque o que você espera do doente? Que ele uhum. queira melhorar, né? Então, Certo. se ele está com esse outro pensamento, aí você tem que prestar atenção. Uma outra coisa que Uhum, ajuda a diferenciar também a questão da diminuição do prazer para fazer as coisas, né? Porque uma coisa é você deixar de fazer porque você não consegue, por alguma limitação física. Outra coisa é aham, você deixar de fazer porque as coisas não têm graça, né? Então aham. tem que ter essa diferenciação. Entendi. E uma coisa que eu queria te perguntar é como que você faz abordagem para esse tipo de pessoa que, por exemplo, é muito comum a gente ter pelos pensamentos repetitivos, automáticos, somados ao rebaixo do humor, é muito comum a gente ter pensamentos de culpa. De que o paciente não é merecedor de felicidade, de que a pessoa não é merecedora de amor, de afeto, de carinho. Como que você lida com a culpabilização do paciente por ter uma doença que já tem documento, que ela já está embasada numa alteração biológica, numa alteração neurobiológica?
O que que eu quero te dizer assim, que tem muito estigma das alterações da psiquiatria, Sim. né? Não, De demais. achar. Você Uhum, falando, eu já até lembro dos pacientes falando assim, não, mas eu tenho tudo, eu tenho um salário bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma família boa, eu não tenho motivo uhum, para estar assim, eu não tenho por que estar assim. É, eles não aceitam a doença. Por quê? É muito mais fácil você aceitar que você, por exemplo, quebrou o braço e você tem um raio-x com o braço quebrado, do que você está uhum, com depressão, que não tem nenhum exame que mostre que você está uhum, com depressão, né? Então, o que, uhum, que você tem que fazer com esse paciente? Você tem que falar para ele aceitar essa dor que ele está sentindo, né? Para a gente uhum, conseguir lidar com essa dor. Porque se ele não uhum, aceita, ela não vai embora. Ela vai provavelmente uhum, se transformar em sintomas físicos, em dores, em alteração do sono, alteração do apetite, em irritação, né? Aqueles sintomas todos vão uhum. piorando. Então, a partir do momento em que você aceita que você pode estar deprimido, que você pode estar precisando de ajuda, você tem que procurar ajuda. Então, Porque quer dizer, reforçando só uma frase que você sempre fala nas lives, você não é depressivo, você está depressivo. Isso? exatamente, exatamente. Uhum, Mesmo porque a doença é recorrente, pode ter vários episódios, ok. Mas ela, a nosso objetivo com o tratamento é remissão. Então, aham, se você está tratando e não está em remissão, quem sabe tem que otimizar esse tratamento, tem que trocar o tratamento, tem que mudar o foco. Por quê? Não adianta uhum, tomar o remédio, às vezes já ouvi de muitos pacientes, não, mas eu tomo muitos remédios e eu não quero mexer nisso. Tá, mas se toma muitos remédios e não está bem, não quer dizer que está bem tratado. Né? Então, uhum, o nosso objetivo é remissão dos sintomas, que o paciente fique uhum, bem. uhum. E daí, puxando um pouco o gancho nesse sentido de remissão dos sintomas, você falou, né? Ruminação de culpa, pensamentos em morte. Audrey, você com frequência, ou assim, qual é a tua casuística no consultório de ter pacientes com depressão que fizeram um episódio psicótico, né? Lembrando que psicose, para quem não é da área, né, da psiquiatria, Uhum. é basicamente quando você tem delírios, né, que são alterações de pensamento e alucinações que são alterações de senso-percepção. Então, assim, Essa é percepção é os frequente. órgãos dos sentidos, olhos. Tá. Isso, olhos, nariz, boca. Então, você tem alteração, alucinação visual, alucinação auditiva, né? Disfunção do teu paladar. E aí, você tem isso com muita frequência no teu consultório? Como é que é? Não é muito frequente, mas é um Uhum, indicador de gravidade, né? Que você tem que uhum. prestar mais atenção, né? E precisa mais ainda do suporte social. Uhum, entendi. E como que funciona ou a prevalência em relação a suicídio, assim? O que que você viu de novidades aí desses últimos dias sobre suicídio? Até eu queria tocar nesse tema que por muitas pessoas às vezes é até polêmico, né? Porque a gente Sim. está vivendo uma pandemia, a gente teve casos de pessoas que, pelo menos saiu no jornal, na mídia, a respeito de pessoas que tiveram Covid e efetivamente atentaram, né, contra a própria vida e conseguiram, né, efetivaram o ato. E também tivemos pessoas, por exemplo, saiu uma matéria de um dos chefes do governo da Alemanha que fez, né, que teve que Sim. efetivou o suicídio. Então, queria escutar um pouco de você a respeito disso. Na verdade, assim, a gente não tem nenhum dado que relacione diretamente o Covid com o suicídio. Né? O que pode Uhum, acontecer em pacientes que já estão deprimidos ou que já estão em risco de entrar em depressão, né, acabar pensando em tirar a própria vida. O que eu sempre falo em relação a isso? Pensar em morrer não é normal. Se está pensando uhum, em morrer, a gente tem que investigar o que está acontecendo, né? Então, uhum, o suicídio não deveria ser um tabu, né? Que as pessoas têm medo de falar sobre suicídio, achando que às vezes perguntar sobre isso ou falar sobre isso pode provocar. Não, não pode provocar. Muitas vezes a pessoa pode estar precisando de ajuda, precisando de alguém que escute ela, né? Então, é muito importante falar sobre isso. Mas tá. existe a forma correta de falar. Né? A gente Uhum, tem que sempre falar sobre suicídio, oferecendo ajuda, oferecendo tratamento, mostrando que é possível sair desse buraco que é a depressão. Né? tá. Por quê?
o que a gente vê tem várias questões relacionadas ao suicídio em relação ao Covid, né? Mas uma delas é as notícias catastróficas da mídia, né? Então, a forma como a mídia expõe o que acontece. Se você for abrir, por exemplo, qualquer site de notícias, qual que é o foco? É o número de mortos, número de infectados, colapso do sistema, o que vai acontecer, a quarentena, a crise econômica, o preço que está o dólar. As pessoas só falam de coisas ruins, né? Ninguém foca no número de recuperados, ninguém foca em coisas boas que você pode fazer em casa, na quarentena. Porque existem coisas boas que você pode fazer em casa na quarentena. Então, o foco é todo no negativo na mídia, né? Então, para pessoas que são mais sensíveis a isso, eu oriento a reduzir o tempo de mídias sociais, né? WhatsApp, de tudo. Ou até nem ver. Pede para alguém te informar sobre isso, né? Porque isso, eu não vou dizer que pode, que vai ser a causa do suicídio, mas se a pessoa está ali quase pensando, está com o pezinho lá, pode ser um empurrão. Estruturando, né? Pode ser um fator que contribui. Mas daí, ainda em relação à parte de suicídio, né? Aqui eu queria te contar uma coisa que eu li, que eu achei muito legal, que eu acho que você não vai me perguntar, porque você não leu. É provável, é provável. Então, pode falar. Não, então, porque a gente tem essa visão muito negativa, eu, pelo menos, estava com essa visão muito negativa em relação ao Covid, de piorar a ansiedade, de piorar a depressão, essas notícias ruins, e aí até a forma como a mídia informa esses suicídios que você falou também é uma forma que eu não acho adequada, que até existem manuais de como publicar, e eles não seguem esses manuais, né? Em um dos artigos que eu estava lendo sobre os fatores que podem levar ao suicídio da pandemia, que o que eles sugerem? Que a gente tem que focar não só no combate à pandemia, ao vírus, tem que focar no combate a essas doenças mentais que vão acontecer. Né? Então, já melhorar o suporte de saúde mental, porque isso vai acontecer depois. Né? E no final desse estudo, ele fala em considerações otimistas, que eu achei muito interessante. Ele diz que as taxas de suicídio caíram após os desastres nacionais nos Estados Unidos, né, do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. Por quê? Uma das hipóteses de ter reduzido as taxas de suicídio pós esse episódio, segundo esse artigo, depois eu posso colocar os links dos artigos, é que o efeito de reunir, por meio que os indivíduos eram submetidos a uma experiência compartilhada, eles se apoiarem, se fortalecerem por meio de uma conexão social, poderia ajudar a enfrentar. E aí eu achei legal, porque se você for pensar, hoje está todo mundo conectado. Apesar de estar longe, a gente está junto, né? Está perto, você está em Curitiba, eu estou em Pato Branco, né? A gente, não existe essa fronteira geográfica mais com a tecnologia. Então, se a gente conseguir se unir e mudar a perspectiva, aprender a olhar, a analisar o comportamento, por exemplo, aqueles sintomas que nós conversamos hoje sobre depressão, né? Se você percebeu em você ou em alguém próximo, orienta que procure ajuda, orienta que às vezes ligue desses números, tem vários números agora de atendimento gratuito para orientação, né? Então, tendo essa percepção e esse contato, eu acho que a gente consegue dar conta, consegue ter um resultado positivo, sabe? Nossa, eu tenho tanto... Sim, e assim, para mim, achei fantástico esse teu comentário, realmente não tinha lido nada disso, e sim, para mim faz muito sentido, né? Você sabe que eu tenho a formação em terapia dos esquemas, e o primeiro domínio é exatamente pertencimento. Então, assim, por mais que seja uma experiência negativa, ela é compartilhada e tá todo mundo na mesma, né? Não tem diferença, então é como se a gente fosse uma coisa só. O Thiago colocou aqui um comentário dizendo assim, que não tem aquele ditado que coisa ruim atrai coisa ruim? Sim, e é mais do que isso, sabe, Thiago? Quando a Audrey estava começando a live dela, ela falou a respeito do quanto essa visão distorcida de
quem está num processo depressivo faz com que você faça o foco no negativo. E o teu cérebro, de uma certa maneira, busca, ele direciona o olhar para o que reforça esse pensamento negativo. Então, é muito mais fácil, realmente, você focar no número de doentes, no número de mortos, na quantidade de sobrecarga do hospital e tudo. E o que eu queria comentar é que depois que isso tudo começou, né? Então, a primeira semana que você fez várias lives, todo dia você fez lives, né? A gente estava conversando em box e você falou assim, nossa, virei uma especialista, né? Em Sim, Covid, como é que eu vou fazer e coisa e tal. E eu lembro que quando a gente fez nosso primeiro resumo da semana, eu lancei a proposta da gente fazer um hashtag que é Corona Free. Então, exatamente. por quê? Porque naquela semana eu já estava recebendo N links nas redes sociais para postar fotos, de paisagens que não teriam pessoas, paisagens, momentos bacanas, desafios de música que você pode fazer. Então, isso ajuda a dar uma refrescada nos seus pensamentos, né? Teve mais Exatamente. um comentário aqui da doutora Andréia. A experiência traumática compartilhada parece ser menos pior que aquela vivida sozinha, justo por podermos nos apropriar das elaborações e ressignificações dos nossos pares. Bom, pelo que o estudo que a Audrey levantou, é exatamente isso. Por a Exatamente. gente se sentir pertencente, né? Não, e aí ele ainda termina o parágrafo só, que eu fiquei muito interessada nesse estudo aqui. Eu quero terminar de ler ele inteiro, mas é que não deu tempo, porque já era 8 horas a live. Mas Uhum. termina assim, epidemias e pandemias também podem alterar as opiniões sobre saúde e mortalidade, tornando a vida mais preciosa, a morte mais temível e o suicídio menos provável. Se você for pensar, Nossa, lindo, né? Se você for lindo. pensar, é mais ou menos o que a gente conversou com aquela médica que passou pelo Covid, né? Que teve uma live com ela. Sim. O Uhum. que para ela foi mais importante? As pequenas Uhum. coisas da vida. Ela tinha dificuldade de Uhum. levantar o braço, então levantar o braço virou algo muito importante. Um amigo foi Uhum. visitar, pegou na mão dela, ser tocada por alguém na mão foi algo Uhum. sensacional. Então, Uhum. quem sabe essa pandemia nos ajude a perceber coisas pequenas, né? Que antes a gente Exato. não dava valor, né? Uhum. E na verdade, qual é o nosso porquê aqui, né? O que Uhum. nos Uhum. move, né? E Uhum. muitas vezes a gente acaba indo atrás de trabalho, de estudo, de crescimento financeiro e acaba esquecendo as pequenas coisas, de olhar o sol nascer, de prestar Uhum. atenção na, na Ou de beleza das ficar com plantas. pessoas, exato, ou de ficar com pessoas Exatamente, que são tão caras e tão queridas, né? Então, exatamente. isso é muito importante. Mas achei super interessante. O que mais? Você leu mais alguma coisa assim que você queira comentar a respeito de suicídio? Porque eu acho que esse tema tá muito. As pessoas com certeza estão pensando nisso. Que depois eu queria fazer mais um comentário. Você faz eu abrir e fechar o computador 20 vezes. Eu já abri e fechei. Deixa eu ver se Desculpa, tinha mais alguma desculpa. coisa que eu tinha destacado aqui. Mas assim, em relação ao suicídio, o principal é não ter medo de falar sobre isso, né? Uhum, E além de não ter medo de falar, se você vê que a pessoa está passando por problemas, não ter medo de perguntar para ela se ela está pensando em suicídio, porque muitas vezes a pessoa não fala, né? Ela manda uhum, sinais, às vezes posta uma foto triste na internet ou posta uma frase que direciona para algo ruim, por exemplo, não vale a pena estar vivo, não vale a pena estar aqui. E às vezes aquilo é um pedido de socorro, né? Então a gente uhum, sempre uhum. tem que valorizar quando alguém pensa em tirar a própria vida, né? E se É. nós estivermos pensando, a gente também tem que valorizar, né? Para conseguir Uhum. mudar essa realidade. Eu queria pegar esse gancho exatamente e fazer uma colocação assim, ó. Durante agora a nossa conversa, você fez um comentário que, pensar em morte é errado, né? A Não é gente tem que normal. Não é normal. Isso. Pensar em Aham. morte não é normal. Eu queria te perguntar uma coisa assim, ó. Você com certeza já atendeu pacientes com toque, e uma das coisas que a gente trabalha nos pacientes com toque é não tem como você frear o teu pensamento.
Seja no paciente com toque, seja no paciente ansioso que você vai ensinar alguma técnica de relaxamento, né? Então, assim, Aham. eu queria que você explicasse um pouquinho dentro da tua visão, né? Que eu sei que é uma visão bem séria, qual seria a diferença de simplesmente pensar em morte e fazer algum tipo de estruturação suicida? Tá. Porque Eu vou entendi explicar o a meu tua ponto de pergunta, vista. Entendeu? entendi em dois aspectos. Se for um terceiro, você me interrompe depois. Tá bom. É, Não acredito que eu vou poder te interromper hoje. Hoje eu tô muito Faustão. é, eu agora estou aprendendo a ser Marília Gabriela. Então, Certo. até perdi o foco da pergunta, era o Era suicídio. da pensar em morte, que não é Isso, normal, tá. Então, e por que eu digo que pensar em parar de morrer não é pensar. normal? Né? Uhum, Porque se você está pensando em morrer, a gente tem que procurar ajuda. Sempre tem que procurar ajuda. Né? Por isso que eu friso muito isso. Em relação ao toque, que muitas vezes vem o pensamento de morte, muitas vezes vem os pensamentos repetitivos que a pessoa não quer pensar naquilo, o que você tem que fazer? Você tem que orientar o paciente a aceitar aquilo, né, para conseguir lidar, não brigar com o pensamento, né? Mas eu acho que uhum, não entraria nessa questão da depressão, isso, né? uhum, Porque uhum, o foco não é que é errado, não. É só que uhum, se chegou a pensar nisso, é sinal de que precisa de ajuda, né? Porque uhum. um exemplo que eu costumo usar em palestra de suicídio é o seguinte: se a pessoa está tendo um infarto, o que você faz com a pessoa? Você leva no Leva no pronto-socorro, médico. né? Se a pessoa quebrou a perna, o que você faz? Leva no pronto-socorro. Se a pessoa tentou suicídio, o que você faz? Leva Leva no para a pronto-socorro. igreja, não, leva para a igreja, leva a conversar com a vizinha, fala para tomar Uhum, vergonha na cara, uhum. né? É Então a gente tem verdade. que acreditar que a tentativa de suicídio é uma emergência médica, igual infarto, igual fratura, né? Tem que levar Uhum, isso a sério, porque senão uhum, a gente pode perder muitas vidas. Porque que a gente sabe? A maioria das pessoas que morrem por suicídio já tentou antes, pelo menos metade já uhum, tentou. uhum, Então uhum, ela já estava mostrando que ela não estava bem uhum, e ninguém estava olhando, né? uhum. Porque até tem um É, tabu em relação ao suicídio, que é. Eu não deixo você me interromper, né? Tem um tabu em relação ao suicídio que é quem fala em morrer não se mata. Isso é mentira. Quem uhum, fala em morrer está pedindo ajuda. Então uhum, sempre exato. considera como um pedido de ajuda. E daí, na realidade, o que eu queria dizer é exatamente, né, a minha interpretação, né, nesse sentido. Ah, é, existe um médico aqui em Curitiba que eu gosto bastante dele e que uma vez ele estava fazendo um comparativo da mesma maneira como você fez em relação ao cérebro e a outros órgãos. Então, assim, Uhum. a função do nosso pulmão é respirar, a função do nosso coração é bater, a função Uhum. do nosso cérebro é pensar. Assim como a gente pode ter um ritmo respiratório diferente ou uma frequência cardíaca diferente, a gente também pode ter pensamentos diferentes. Se a gente pensa ou tem algum tipo de conteúdo de pensamento, ou que nos preocupa, ou que nos é estranho, ou que nos é aversivo, ou que nos é desconfortável, a gente precisa verbalizar isso com um profissional, com uma pessoa que você confie e não ficar com vergonha disso. Então, quando você fala em pensar em morte, né? Pensar em morte, no meu ponto de vista, é uma coisa. Você estruturar um Não, pensar em suicídio, morrer. Exatamente. pensar em morrer é um pouquinho diferente. Então, assim, eu acho que o principal é que nós duas, independente do caminho que a gente siga, as duas pensam da mesma maneira. Quanto mais a gente falar sobre isso e mais descatastrofizar a ideia, né, de que pensar em morte é errado ou é ruim, e coisa, mais a gente vai atingir os nossos pacientes no sentido de proporcionar um tratamento, proporcionar um bem, proporcionar uma orientação, ficar perto, Até tratar se porque for necessário. sim. Até porque uma forma da gente avaliar o risco de suicídio é avaliar esse comportamento suicida, né? Se ele está só pensando, se ele está planejando, se ele já Aham, tentou, né? Então, se tem essas características a mais, você vai ter que olhar com mais cuidado, com mais, vamos dizer assim, é um risco maior, né? é, Mas sempre e- que tiver esse pensamento de morte, tem que olhar com cuidado. exato. Tem que olhar com cuidado e escutar
com bastante cautela, compaixão e sem julgamento. Com Nem toda respeito. pessoa que pensa em morte é uma pessoa doente, nem toda pessoa que tem um pensamento em morte tem um episódio depressivo, né, que pode ser toque, por exemplo, Sim, né? sim. Nem toda pessoa que pensa em morte está efetivamente propensa a cometer isso ou realizar. Mas o que a gente tem que fazer é abrir a porta para que ela tenha um diálogo aberto, seguro, né? Que Teve é uma até outra. o que você falou antes, é só para concluir o que você falou, que você disse sobre ser e estar deprimido, é ser e estar Uhum, suicida também, né? Não é porque a pessoa é. tentou uma vez que ela vai ser sempre suicida, né? Uhum, É algo que é dinâmico, que muda, né? E que a gente pode uhum, mudar com o tratamento, que existe saída, uhum, né? Mas uhum. precisa procurar ajuda. É. Exato, né? É, tem um outro comentário aqui da Bia que é: às vezes falar sobre suicídio pode afastar as pessoas. É interessante a ideia de manter o contato com a pessoa. O que que eu penso? Eu acho que você não afasta, eu acho que você abre a porta para aquela pessoa se ficar mais à vontade ainda com você para poder conversar coisas tão íntimas e tão pessoais, né? Eu quero saber mais coisas de você, Audrey, em relação à depressão e tem Eu alguma só queria coisa que a fazer gente. acrescentar uma coisa em relação ao comentário da Bia, que é o seguinte: muitas vezes o preconceito em relação ao suicídio é mais do paciente que do outro, né? É, Então, às vezes você acha que vai estar incomodando por causa da depressão, por causa desse óculos cinza, você não consegue avaliar a realidade, né? E na verdade não. Então, uhum, sempre tem que procurar ajuda, né? E uhum, mesmo em relação à depressão, existe preconceito em relação aos transtornos mentais? Existe. Mas eu acredito, não vi nenhum estudo sobre isso, mas eu acredito que o maior preconceito é dos próprios pacientes em aceitar a doença, em aceitar que precisa tratar. aham, Não sei o que perfeito. você acha. Eu acho que sim, eu acho que É, a gente responde isso. Isso é o que a gente vê todos os dias no consultório, né? exatamente. A relutância de vir para a consulta do psiquiatra, né? Vários memes que a gente recebe são exatamente como você descreveu antes. Vai para a igreja, vai para o bar, vai para conversa com os amigos, vai pedir a medicação para a vizinha, mas quando entra na saúde mental parece que é um tema tão delicado que as pessoas se esquecem que a psiquiatria é uma ciência, né? Eu vou fazer assim, a gente já tem um tempo bom de conversa, eu quero abrir para as pessoas que estão assistindo a gente, se elas tiverem perguntas, e por favor escrevam aqui as perguntas que eu vou lendo para a Audrey, mas eu quero perguntar em relação à medicação, tratamento, mas principalmente nesse período que a gente não tem. Não queria falar tanto sobre remédio, queria falar sobre técnicas alternativas de tratamento. Por exemplo, é, vínculo social, exercício físico, o que que você. Psicoterapia. Na verdade, Psicoterapia. eu acho que nisso entra muito aquela questão da rotina, né? A gente Uhum, tentar manter uma rotina normal, mesmo estando em quarentena, mesmo estando afastado do trabalho, sem aula, para que o nosso corpo entenda que é uma rotina normal, né? Então, dormir e acordar todo dia no mesmo horário, tentar pegar um pouquinho de sol durante o dia, fazer exercício físico de forma regular, para manter uma saúde física adequada, se uhum, alimentar de forma correta, né? Porque uhum, a gente acaba comendo um pouco mais em casa, é natural, né? uhum, Mas não precisa ser o correto, né? Dá para mudar isso. uhum, Então, manter a saúde física adequada para que a nossa saúde mental também fique nos eixos, né? Também fique adequada. Além disso, o que a gente precisa fazer? Né? É a mesma questão da ansiedade. A gente está frente ao inimigo real. Né? A gente sabe, essa ameaça é uma ameaça real. Então, o que nós podemos fazer nesse momento? Se cuidar, só. Né? Então, manter contato social, que a gente sabe que é importante, manter rotina, que a gente sabe que é importante, manter exercício físico, que sabe que é importante, usar máscara, prender o cabelo, lavar a mão, lavar óculos, lavar rosto, é o que dá para fazer. Né? uhum, A gente não vai uhum, em casa, no Twitter ou no Facebook descobrir o tratamento ou a cura. Não vai, não uhum, tem como. uhum. Algumas pessoas, quem sabe, sim, mas a maioria não, né? Então, É. a gente tem que focar na nossa saúde mental. E o principal, eu acho, é essa questão de restringir o acesso
a notícias catastróficas. Porque Uhum. isso deixa a pessoa em estado de alerta o tempo todo. E isso atrapalha o sono, vai atrapalhando a qualidade de vida, vai atrapalhar o rendimento, vai deixar mais irritado, acaba predispondo a desenvolver um quadro quem já tem possibilidade para isso, né? É, Então, perfeito. se for possível, né, reduzir o tempo nas redes, e se mesmo assim não conseguir dar conta, pede para alguém te contar o que está acontecendo. Uhum. É. A gente teve alguns comentários aqui. O da Ana, primeiro, ela colocou que o paciente com um pensamento suicida sente-se envergonhado e até ingrato, né? Como você disse, às vezes é pior para o paciente do Uhum. que pro familiar ou pro outro por causa Sim, do viés para o de. paciente aceitar o que está passando. Porque um outro exemplo que eu costumo usar é o seguinte: se eu te falar que você tem pressão alta, você vai tomar o remédio e não vai reclamar. Você vai tomar a vida Uhum, inteira o remédio e não vai reclamar. Agora, se uhum, fala que tem depressão, não, calma aí, eu não preciso de remédio, eu não vou ficar dependente. Qual que é a diferença? São duas doenças que causam prejuízo, que, que podem ter uma mortalidade alta, né? Então, por que uhum. que uma você trata sem preconceito e a outra não? É esse estigma Inclusive, que a gente tem que quebrar, é, né? além da mortalidade, você falou super bem quando você estava falando do teu texto, né? A gente tem um aumento aí do quadro a partir dos 20 anos de idade, e se você faz uma diminuição do funcionamento dessa pessoa, você vai ter um prejuízo gigante na vida laboral e na vida familiar, pessoal, né? Então, Porque é assim, o é período muito que ela mais mais vai produzir. amplo. Exatamente. Então, assim, é muito mais amplo do que uma doença cardiorrespiratória ou cardiovascular, enfim. A É, gente porque teve você mais for alguns. pensar, só para contextualizar o comentário da Amélia, porque para nós isso é o dia a dia, mas para quem está ouvindo, não. Com 20 anos, o que você faz? Você está na faculdade, você às vezes casa, você vai ter filho, você arruma um emprego. Se você não consegue fazer isso, nessa época, por causa da doença, os seus prejuízos ao longo da vida vão ser muito grandes. Né? É isso que Uhum. ela quis dizer. Uhum, Prossiga. bem isso. A gente teve mais alguns comentários, né? A Bia colocou que as pessoas, a maioria pelo menos, não valorizam as falas dos pacientes ou os sinais de quem está fazendo uma estruturação suicida. Simplesmente não acreditam. O paciente tem medo de falar. Sim, eu concordo com você. Por isso que é uma obrigação da equipe ficar atenta, questionar. Existem algumas alterações da psiquiatria que o paciente tem vergonha, né? Sintomas alimentares, sejam eles anorexia e bulimia, principalmente bulimia, é extremamente incidente e se a gente não pergunta, o paciente não fala de uma maneira clara sobre isso. E toque também. Se você não é incisivo perguntando na sintomatologia, você não acaba não fazendo o diagnóstico. E sim, quando um paciente fala em suicídio ou já cometeu uma primeira vez, primeiro, quando você comete, tem um episódio de tentativa de suicídio, para você ter outra tentativa, vai ser muito mais frequente, né? A Ana colocou mais uma coisa, e essa pergunta é interessantíssima. Quem é a Ana, Audrey? A Ana é uma mestre da análise do comportamento. Ela é uma psicóloga aqui de Curitiba e ela faz análise do comportamento como ninguém. Então, ela colocou Uhum. assim, ó, o que vocês acham da técnica de ativação comportamental no tratamento da depressão? Quer falar ou quer que eu fale? Pode falar. Que você que é a rainha da técnica da terapia aí. Veja, Ana, eu sou fã. Eu acho que não tem como você fazer tratamento para depressão num paciente sem fazer ativação comportamental. Por quê? Porque você combate, da parte da cognitiva comportamental, você combate diretamente os pensamentos dele de inutilidade e incapacidade. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é para eles não esperarem ter ânimo, ter vontade para poder fazer a ativação. Mesmo sem ânimo, mesmo sem vontade, ele precisa fazer. É uma situação sine qua non para quem modifica demais o prognóstico. Não sei se você, Ana, quer Sine qua comentar non alguma é coisa a chique, né? respeito disso? Hã? Sine qua non é chique, né? É chique. É, Ana, se É. você quiser comentar mais alguma coisa disso, põe aqui que eu leio. A Daniela colocou aqui pra gente.
Sumiu a minha pergunta, tá aqui. É mito ou é verdade quem quer realmente se suicidar simplesmente faz sem dar aviso? É mito. A gente sabe que quem pede, quem fala em suicídio, comete suicídio da mesma forma como quem não fala, né? E Uhum, muitas vezes quem não fala verbalmente fala através de sinais, né? Então, às vezes por alteração do comportamento, por às vezes mensagens de texto, por às vezes alteração do perfil, né? Às vezes você pega um uhum, colega de trabalho, de escola que começa a faltar, começa a aparecer, parece que não toma banho, que não está cuidando do cabelo, tem algo errado com aquela criatura. Se você for uhum. conversar, pode estar deprimido e pensando em morrer. Então, a pessoa, na maioria das vezes, ela dá sinal. E tem alguns estudos até que mostram que acho que 6 meses antes de cometer o suicídio, né, a pessoa já passou por algum médico ou por alguém da saúde, né? E Uhum. será que não foi perguntado? Será que não foi orientado? Entendeu? Então, a gente tem que perguntar, tem que falar, porque isso salva a vida. É, o impacto é direto. Tem mais um comentário, mas eu acho que você já acabou de responder, né? A manifestação através das redes sociais também precisa ser levada a sério? Sim, sempre. Sim. Qualquer tipo de manifestação tem que ser levada a sério. Aham, isso. É, bom, alguém tem mais alguma pergunta? Querem aproveitar mais a Audrey que fez essa revisão tão bacana pra gente de depressão? Que mais que vocês querem perguntar? Audrey, eu acho que dentre as milhões de lives que a gente pode fazer sobre depressão, uma delas que eu te desafio, inclusive, e quero deixar isso publicamente registrado, é que a gente fale sobre técnicas não farmacológicas e não psicológicas para o tratamento de depressão. Ou seja, estimulação magnética transcraniana e eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia. Por quê? Porque a gente está muito acostumado com pensar, e agora eu vou falar umas coisas um tanto quanto desafiadores para quem aí não é da área da psiquiatria, mas a gente está sempre acostumado a pensar na parte química da sinapse, né? Finalzinho lá da sinapse da comunicação entre os neurônios, né? Na fenda a gente tem serotonina, noradrenalina, a gente Que é o que a gente tem. acha que funciona, mas vai ver que às vezes nem é isso também, né? É uma. Exato, exato. Agora a gente tem, né, a ketamina, então a gente tem com certeza É, canais aí de glutamato no meio. Então a gente está sempre acostumado a ver a parte química e por isso que a gente tem tanta medicação em relação a isso. Mas pouco se fala a respeito do tratamento biológico, né? Terapias que não é. são químicas. Então eu te desafio a fazer uma live sobre eletroconvulso e estimulação magnética para a gente aprender que tem outras vias de entrada nesse neurônio, que são a parte da estimulação elétrica, que eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Eletrochoque sem anestesia, sem cuidado e como um Não método de existe, né? punição não existe, né? A psiquiatria, como eu falei, é mais uma ciência. Tem uma coisa aqui, passou um minuto. Mais uma pergunta. Né? Para adultos e para adolescentes, Audrey, a abordagem é a mesma? Sim e não. É, Explique. é a mesma abordagem do tratamento depressivo, da questão dos cuidados, de você olhar com atenção para a questão do suicídio, né? E não, porque no adolescente tem que ter um cuidado maior, porque eles têm mais aquela coisa da impulsividade, né? Do resolver, do imediatismo, né? Então, Uhum, a depressão no adolescente costuma ser mais grave, né? Quando ela é mais, quando aparece, né? uhum, Então, eu acho que. E até tem uma outra questão do adolescente que também estou falando sem ver em artigo, mas da prática diária mesmo. Que a gente percebe que os pais não conseguem lidar muito com isso, porque eles não sabem o que é normal da adolescência, o uhum, que é depressão. Ah, ele está uhum, mais isolado, está mais quieto, normal, é revolta de adolescente, né? E uhum, aí, de repente, o filho aparece se cortando, o filho aparece com uma tentativa de suicídio, você fala, nossa, o que aconteceu? Eu não vi nada, uhum, né? uhum, Então, a gente tem que tentar diferenciar, né, o normal da adolescência do não normal da adolescência. deixa. Até entra naquela questão da gente olhar os outros sintomas, né? Por exemplo,
Se a criança, o adolescente teve uma alteração na escola, uma queda no desempenho, né? Quem sabe não seja tão normal. Quem sabe ele quis parar de ver os amigos, né? Passa o dia inteiro jogando, não está dormindo, não está comendo, né? Tem que olhar com mais atenção. Então, Outra, a abordagem, ela é parecida, né? A gente trata igual, mas é diferente, né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Eu acredito que sim. Eu acho que é diferente. Eu acho que o que você quer dizer que é igual é a parte tanto da necessidade de psicoterapia e a Sim, parte de tratamento medicamentoso em algumas vezes, mas é diferente tanto o quadro clínico quanto a evolução e a exatamente. gravidade de uma maneira em geral, né? A depressão no adolescente está normalmente associada a algum transtorno de personalidade? É da Alessandra, ela é psicóloga. Você quer responder ou quer Então, que eu né? fale? Eu posso falar e você complementa, que você que é a rainha do esquema, né? Da terapia do esquema, Quem escuta né? falar isso? Mas, enfim, na verdade, a gente, para fazer diagnóstico de transtorno de personalidade, você normalmente faz na fase adulta, depois dos 18 anos, né? Pode ter indícios antes? Pode ter, né? O que normalmente é diferente no adolescente, e principalmente na depressão grave no adolescente, é que você tem que pensar em transtorno bipolar. Né? Não na depressão unipolar, você pensa mais em depressão bipolar. Tem que tomar muito cuidado com o tratamento para evitar uma virada maníaca, por exemplo. Né? Uhum. Mas eu acredito que não tem uma relação direta com o transtorno de personalidade. O que você acha, Amélia? Você que sabe a É, resposta. eu Não, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Primeiro, a gente não pode dar um diagnóstico de transtorno de personalidade antes dos 18 anos, né? Segundo, a gente precisa é, a gente precisa ter bastante cautela com isso, porque nem toda pessoa que tem algum tipo de traço ou funcionamento que seja que soe como uma alteração de personalidade vai evoluir para tal. E eu explico. Por exemplo, assim, a gente tem transtorno opositor desafiante, transtorno de conduta e transtorno de personalidade antissocial. Então, assim, para você fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, obrigatoriamente você tem que ter um Tem que histórico passar de pelo exame. transtorno de conduta antes disso. Então, na infância e na adolescência, ele já tinha sinais. Só um instante. Ele É já que tinha. vai acabar o tempo. Tem 1 minuto e 50 para acabar. Então, deixa eu falar rápido. Ele já tinha sinais de não cumprir leis, não obedecer ordens, depredar patrimônio público, entre outras situações. Só que nem todo paciente com transtorno opositor desafiador ou desafiante, que é diferente do transtorno de conduta em si, evolui para sintomas de transtorno de personalidade antissocial. Então, assim, você ter os sintomas não significa que você vai desenvolver a personalidade. Então, acho que é aí que a gente tem que ir bem devagar. E ainda por cima, levando em consideração que as crianças e os adolescentes, elas têm um cérebro flexível, adaptado, ele tá molinho, vou colocar entre aspas, assim, tá molinho. Então, para Moldável. você, exato, para você fazer intervenção é muito mais fácil. Outra, uma alteração de personalidade é um diagnóstico mais sério, quer dizer que essa estrutura ela tá mais cristalizada, certo? Então, a gente A tem que gente ter pode marcar cuidado. uma outra live sobre transtorno de personalidade, Podemos. né? E teve E mais até uma uma outra coisa. coisa só que eu queria acrescentar, falta 30 segundos, a gente vai ter que fazer isso da tchau. A questão do adolescente também é a questão do prejuízo, né? Se você não trata bem uma depressão na adolescência, o prejuízo que vai ter ao longo da vida dessa criança, desse adolescente é muito grande, né? Porque ele acaba tendo prejuízo na escola, vai ter prejuízo para arrumar emprego, então você tem que tratar para evitar episódios recorrentes, evitar que vire uma doença crônica. Falei, Uhum, isso mesmo. 12 E daí segundos. faltou só uma pergunta da Ana, que foi a questão dos hormônios na depressão na adolescência. E a questão dos hormônios da depressão na adolescência? Acabou a live, tchau lá.